E o texto da nossa meditação hoje vai ser em João, capítulo 12. Não poderíamos deixar de meditar nesse texto quando Maria unge os pés do Senhor. Ô, Mila, que bom te ver, minha irmã. Que bom. João 12 diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Pai, nós estamos diante da sua palavra e chegamos nesse momento, Pai, com muita alegria, com muita gratidão, Pai, porque o Senhor nos chamou para estarmos aqui, porque nós estamos aqui reunidos em torno da sua palavra. Pai, o nosso coração tem reverência, o nosso coração tem fome, o nosso coração tem sede. Vem sobre nós, Pai. Pai, que a sua palavra seja revelada aos nossos corações, coisa que só o Senhor pode fazer. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse momento que é relatado aqui em João capítulo 12, ele também é relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, e em Marcos, no capítulo 14. Então, esse acontecimento é relatado em Mateus, Marcos e João. O Evangelho de Lucas tem uma passagem semelhante, mas nós não podemos, assim, ter certeza de que se trata de uma passagem paralela. Mas João, Marcos e Mateus se referem ao mesmo evento. Então, nós vamos, nessa meditação, estar comparando os acontecimentos e ensinos da vida de Jesus, escritos nessa passagem. Por quê, irmãos? Porque fazer isso é muito importante. Porque somente quando nós comparamos os escritos paralelos é que nós podemos extrair toda a riqueza e toda a beleza daquilo que o Senhor quer nos ensinar. E por que nós devemos fazer isso, irmãos? Irmãos, porque o próprio Deus, Ele decidiu que seriam 4 os evangelhos. Por quê? Porque cada evangelho, ele tem o alvo de apresentar um aspecto do nosso Senhor. E a que nós podemos comparar isso, irmãos? A um coro. Quando cada pessoa, cada cantor, ele canta a mesma música, mas com detalhes de notas e nuances diferentes, mas que juntos, somente juntos, eles vão trazer toda a harmonia, toda a beleza, toda a riqueza do que estava no coração do autor. Amém? Então, sendo assim, nós vamos meditar nosso texto base vai ser o texto de João, mas nós vamos lançar mão de detalhes de Mateus e de Marcos. Então, o que era essa cena, irmãos? Essa cena era um jantar em que estavam presentes Jesus, os seus discípulos, Lázaro, suas irmãs e outros convidados. Porque o texto de João não registra, mas Mateus e Marcos registram que essa casa era a casa de Simão, o leproso. Deduzimos também que ele foi leproso um dia, né? Porque senão ele não estaria dando um jantar. E que provavelmente ele foi alguém que Jesus curou. E o que acontece? Irmãos, vamos pensar no contexto histórico, social, do papel da mulher nesse tempo. No meio desse jantar, provavelmente após o jantar, os homens estavam ali na mesa conversando, as mulheres servindo,
E Maria chega e interrompe aquele momento. A atitude de Maria, irmãos, foi muito ousada. Ela foi muito arriscada, interromper aquele momento e daquela forma. Mas o primeiro ponto que precisamos observar sobre isso, irmãos, quanto ao coração de Maria, é que o que movia o coração de Maria era um profundo amor e um desejo intenso de honrar o Senhor nesse momento tão especial da vida dele. E que momento é esse, irmãos? O texto bíblico de João, ele começa com o registro de quando? Ele diz que às 6, podem conferir nas suas Bíblias, às 6 dias da Páscoa, ou seja, há poucos dias antes de Jesus ser crucificado. O que esse registro nos fala, irmãos? Quando nós vamos lá, no evento paralelo, narrado em Mateus 26, no verso 1 e 2, pouco antes de dar início a essa narrativa, o que diz o texto? Tendo dito essas coisas, disse Jesus aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Irmãos, Jesus estava vivendo esse momento. Ele sabia tudo o que ia acontecer naquela semana. Ele sabia que ele seria julgado, ele sabia que ele seria ferido, e ele sabia principalmente o que o aguardava. O coração de Jesus estava vivendo um momento, irmãos, cheio de desolação, cheio de tristeza, porque ele sabia o que esperava. E por que podemos dizer isso, afirmar isso sobre o coração de Jesus, irmãos? Porque logo na frente, a Bíblia vai fazer referência a como estava o coração de Jesus no Getsêmani. O que a Bíblia fala? Diz que ele levou 3 discípulos para orar com ele, e ele disse que a sua alma estava profundamente triste, numa tristeza mortal. E qual foi a sua oração? A sua desolação, a sua tristeza era tão grande que ele falou: Senhor, se possível, tira de mim esse cálice, mas não faça a sua vontade. Mas a angústia dele, irmãos, era tão grande que ele chegou a transpirar gotas de sangue. Então, nós podemos deduzir, irmãos, claramente como estava o coração de Jesus há poucos dias desse evento. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não foi apanhado pelos líderes, simplesmente. Ele sabia que tudo isso estava aguardando. Mas aí, irmãos, naquele jantar, qual que foi a postura dos discípulos, né? Os discípulos que estavam com ele, para quem ele tinha falado claramente que ele ia ser crucificado. Os discípulos não estavam atinando. Os discípulos não estavam com sensibilidade para como estava o coração do mestre. Eles estavam envolvidos ali naquele jantar, para lá, para cá, com conversas. E aí, o que aconteceu, irmãos? Nesse ambiente, chega Maria, focada no coração de Jesus. Irmãos, o Senhor ocupava o coração de Maria de uma forma tal que ela pode ser sensível para perceber o que nenhum dos discípulos percebeu. Ela pôde estar sensível ao que estava no coração de Jesus. Irmãos, quanto a Maria, diferentemente dos seus discípulos, ela teve essa atitude ousada. Por quê? Porque o que estava no coração dela era compartilhar daquele momento da vida do seu Senhor. Maria, ela queria honrar Jesus nesse momento de dor, nesse momento de angústia que ele estava vivendo. Maria, ela queria expressar sua adoração. Ela queria expressar da forma maior que ela podia todo o reconhecimento que ela tinha do valor que Jesus tinha para ela. Ela queria expressar o quanto ela amava, com todas as suas forças. E ela procurou fazer isso, irmãos, usando aquilo que era mais extravagante, aquilo que era mais precioso que ela pôde pensar.
Sabe por quê, irmãs? Porque ela sabia o que ia no coração de Jesus. E ela queria prepará-lo de alguma forma. Ela queria participar de alguma forma desse momento. Por que nós podemos dizer isso, irmãos? Que essa era a intenção do coração de Maria. Porque o próprio Jesus disse: ela está fazendo isso para o meu sepultamento. No Evangelho de Marcos, capítulo 14, isso não é narrado aqui em João, mas quando nós vamos lá, nós vemos que ele disse: ela fez o que pôde. Olha que coisa linda, irmãos. Ela fez o que pôde nesse momento. Ela derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Ela fez o que pôde. Ela foi sensível ao coração de Jesus e fez o que ela pôde. Ela captou o que estava no coração de Jesus e fez o que ela pôde. Que o Espírito Santo fale sobre isso aos nossos corações nessa manhã. Amém? Irmãos, e por que ela antecipou? Porque ela queria alegrar o coração do Senhor. Ela queria compartilhar das suas dores. Ela não queria apenas que as suas expectativas fossem atendidas pelo Senhor, como é o que normalmente estava acontecendo no coração dos discípulos na maior parte das vezes, irmãos. Ela queria compartilhar das suas dores. Ela queria servir e agradar o Senhor. E esse perfume, irmãos, foi derramado sobre a cabeça, escorreu sobre o rosto, sobre o corpo e para os pés de Jesus. E ele pôde exalar, irmãos, o amor e a devoção de Maria por Jesus. E Jesus carregou esse perfume com ele até o dia da sua morte. Irmãos, como isso precisa nos inspirar? Nos inspirar a querermos esse coração e nos confrontar e nos questionar, irmãos, e nos inspirar a buscarmos um coração que seja sensível ao coração do Senhor. Um coração menos autocentrado e um coração mais centrado nos interesses de Deus, nos encargos de Deus, nos pesos de Deus, e termos um desejo ardente de aliviarmos esses fardos, de fazermos o que nós podemos, mesmo que o que a gente possa fazer, irmão, seja uma coisa assim, tão pequena, que é o que nós podemos fazer, mas o Senhor espera isso de nós. Irmãos, como isso deve nos inspirar a buscarmos um coração que ame o Senhor simplesmente, e que esse amor venha nos impelir a expressões com tudo que nós podemos desse amor. Amém, irmãos? Mas vamos explorar mais alguns detalhes desse ato de Maria. Maria chegou diante de Jesus com um vaso de alabastro. Isso era um vaso caro. Alabastro era um tipo de uma pedra. E vamos pensar um pouco nesse perfume, irmãos. O perfume que estava no vaso era nardo. E não era esses vidrinhos de perfume importado que a gente compra, e acha uma fortuna lá que a gente compra, quando compra muito é os 250 ml, né? Era 1 litro de perfume. A Bíblia, o Senhor inspirou para que fosse registrado a quantidade de perfume que era. Era 1 litro de perfume. E nardo, irmãos, era um perfume raro, que era extraído do talo de uma planta que nasce lá no Himalaia, segundo os estudos. Era um perfume raro e caro. E ele custava 300 denários. Um denário era o valor de um salário de um trabalhador por um dia, então ele era equivalente ao trabalho de quase 1 ano de um trabalhador. E esse perfume, irmãos, era nardo. Irmãos, nada na Bíblia está por acaso.
todos os acontecimentos bíblicos, eles foram regidos pelas mãos do Senhor. Por que que era nardo? O nardo, nesse tempo, ele era um perfume usado normalmente, irmãos, em sepultamentos, para refrescar o ambiente e mascarar qualquer cheiro, né, proveniente do cadáver. E além de ser usado em sepultamento, a Bíblia registra somente em outras 2 passagens a especificação do perfume nardo. Sabe onde se encontra, irmãos? No livro de Cantares. Olha que lindo! No livro que fala do amor do noivo pela noiva e do amor da noiva pelo noivo. E especificamente, irmãos, uma dessas menções é em Cantares capítulo 1, verso 12, que diz o seguinte: enquanto o rei estava à mesa, o meu perfume, que era nardo, exalava a sua fragrância. Isso não nos parece um prenúncio profético desse momento da vida de Jesus? Então, irmãos, o perfume que era usado, que Maria usou, ele era usado para sepultamentos e aqui nessa expressão de amor. Vamos avançar um pouco mais para extrairmos tudo que esse texto tem para nos ensinar. Maria quebrou o vaso e derramou todo o seu conteúdo diante do Senhor. E quando ela derramou na cabeça, escorreu pelo rosto, pelo corpo, e depois ela derramou aos pés do Senhor. E estando aos pés do Senhor, ela resolveu enxugar os pés de Jesus com seu cabelo. O que isso nos fala? Irmãos, nós podemos, avaliando e analisando o contexto e comparando verso por verso na Bíblia, chegar a algumas conclusões. Ela enxugou os pés de Jesus com seu cabelo. A imagem está ali, essa imagem precisa ficar bem gravada na nossa mente. 1 Coríntios 11, 15, irmãos, diz que o cabelo é a glória da mulher. A Bíblia diz que o cabelo é um símbolo de glória. Então, se nós comparamos verso por verso, nós podemos dizer o quê, irmãos? Que Maria usou daquilo que era a sua glória pessoal e ofereceu para Jesus. Ela está dizendo: Senhor, eu não tenho glória nenhuma, eu não quero glória nenhuma, que a minha vida seja para sua glória. Era só isso que Maria queria. Irmãos, esse é um alvo de Deus com a nossa vida nessa terra. Que nós possamos chegar nesse lugar em que nós não desejemos nenhuma glória para nós. O Senhor quer conquistar o nosso coração de uma forma tal em que nosso desejo seja apenas fazer o que podemos por Ele, para Ele, e toda a glória ser para Ele. Amém? Nós vemos um outro motivo, irmãos, que enxugar os pés com o cabelo nos mostra uma outra atitude de Maria. Quando ela derramou ali, Maria não estava assim muito preocupada com uma coisa perfeita, como quando a gente está organizando um jantar, né, irmãs? Que a gente olha tudo. Se vocês são como eu penso em todos os detalhes. Não, Maria não estava sendo movida por isso. Ela estava sendo movida porque ela queria alcançar na vida de Jesus, pelo que ela queria manifestar na vida dele. E quando ela viu ali que ela derramou o perfume nos pés de Jesus e que ela precisava enxugar esses pés, o que ela tinha na mão dela era o cabelo. Que o cabelo das mulheres nessa época não é esses cabelinhos que nós temos hoje não, irmãs. Eram longos os cabelos. E ela usou os seus cabelos. O que isso nos fala, irmãos? Que Maria usou o que ela tinha à mão. Ela estava pronta para usar tudo para o Senhor. Amém, irmãos? E o que mais que isso nos fala, irmãos? O fato de Maria limpar os pés de Jesus com seu cabelo, mostra que ela não estava nem um pouco preocupada com o que as pessoas iam pensar dela. Irmãos, quantas vezes nós pensamos na nossa reputação? Quantas vezes nós consideramos isso na nossa vida?
Maria tem também isso para nos ensinar. E nesse momento dessa meditação, irmãos, nós devemos fazer algumas perguntas a nós mesmos, porque eu sei que são perguntas do Espírito Santo para nós nessa manhã. Que perguntas podem ser essas? Eu me preocupo com a glória de Deus? Eu sou uma pessoa que eu tenho vivido procurando ser sensível ao que está no coração de Deus. Não é aquela coisa de eu, minhas necessidades, o que eu preciso, o que eu quero. Eu vivo procurando ser sensível ao coração de Deus. E eu quero, com todo o meu ser, que a minha vida seja para a glória de Deus. Irmãos, eu resisto ao pecado para que minha vida não seja motivo de escândalo para Deus. Eu invisto no crescimento e na edificação da minha família, porque eu quero que as pessoas olhem para a minha família e vejam que essa é uma família de Deus. E que meu relacionamento com meu esposo, meu relacionamento com os meus filhos, a nossa vida familiar seja para a glória de Deus. Eu tenho procurado estar à disposição de Deus com tudo o que eu tenho. Amém, irmãos? E o texto diz, que o perfume que Maria comprou valia 300 denários. Irmãos, isso era muito dinheiro, muito. E o que isso nos fala, irmãos? O coração de Maria era para dar tudo para o Senhor. Era assim: Senhor, eu estou fazendo a minha adoração, eu estou compartilhando desse momento da vida do Senhor com tudo o que eu tenho de mais precioso, porque o Senhor vale tudo. Agora isso, irmãos, não é uma palavra para falar para nós simplesmente de ofertas e dízimos na igreja. Nós estamos aqui ensinando que nós somos chamados a dar ao Senhor tudo que Ele tem direito na nossa vida. E o que o Senhor tem direito na nossa vida? Ele tem direito a tudo. Porque, irmãos, quem éramos nós antes do Senhor? Hoje, enquanto o Tarek estava aqui adorando, no momento que ele estava cantando sozinho, muito obrigada, irmão, pela bênção desse louvor na nossa vida, e a equipe de louvor toda que estava junto. O Senhor me levou a lembrar lá antigamente, sabe, quando eu era uma jovenzinha, que às vezes ficava angustiada à noite, saía para andar na rua para aliviar algumas das minhas angústias. Uma jovem que queria fazer as coisas certas. E o Senhor me fez passar assim na minha mente. E eu só ficava pensando quem eu era sem o Senhor. Quem eu era. Quantas prisões, irmãos. Quantas cadeias. Quantas reorganizações de valores. Quantas libertações. Irmãos, eu sei que isso não aconteceu só na minha vida. Eu sei que todos os que estão aqui podem testemunhar disso. E o que nós podemos falar para o Senhor? O que Ele tem direito na nossa vida? Ele tem direito a tudo, porque Ele nos livrou do inferno, Ele nos livrou da morte, Ele nos livrou do poder do pecado, Ele nos inseriu no seu reino e nos deu o Espírito dEle para habitar dentro de nós, irmãos. E nos deu uma nova vida. Uma vida que nós não poderíamos, nunca, nenhum de nós, poderíamos adquirir pelo nosso esforço. E nessa manhã de ressurreição, irmãos, eu penso que não tinha outro texto para nós meditarmos, senão nesse texto de Maria, que diferentemente de todos os outros discípulos, tinha um coração sensível para o Senhor. E tinha uma relação com Jesus, que nós vamos falar um pouco mais à frente. É o objetivo final da relação de Deus conosco.
Irmãos, se nós amamos verdadeiramente o Senhor, nós vamos querer dar para Ele. Irmãos, se na nossa relação com o Senhor, nós não temos esse desejo de dar a Ele, isso é um sinal de imaturidade. É um sinal de maturidade, sabe? Como o filho que é pequeno ainda, que ele olha para o pai, só pensa no que o pai pode dar para ele. Pai, me dá isso, pai, me dá aquilo, pai, isso, pai, faz aquilo, mãe, pega, pai, isso, pai, aquilo. As crianças é que são assim no relacionamento com os pais. Mas à medida que nós vamos crescendo, nós vamos entendendo e passando a valorizar a pessoa do pai. Principalmente depois que os filhos se casam. Não é, Rebeca? Aí a gente dá valor. E depois que nós temos filhos, aí nós damos mais valor ainda. E sabe o que nós queremos, irmãos? Nós começamos a querer cuidar do pai e da mãe. Isso é um sinal de maturidade. Isso é um sinal de amadurecimento. E isso nos chama a meditarmos no nosso relacionamento com o Senhor. No seu relacionamento com Deus, há um mover dentro de você que eu preciso dar ao Senhor. Eu preciso fazer o que eu posso pela sua causa. Eu preciso fazer o que eu posso pelo seu nome. Amém, irmãos? E aí, quando nós conciliamos os relatos dos evangelhos, nós vemos que Mateus e Marcos falam que o perfume foi derramado na cabeça, escorreu pelo corpo. Mas no evangelho diz que ele ungiu diretamente, no evangelho de João diz que ele ungiu diretamente os pés de Jesus. Por que um evangelho fala a cabeça, o outro fala os pés? É porque tem divergências entre eles? Não, é porque eles se completam. Quando Maria ungiu a cabeça de Jesus, ela está dizendo, o Senhor é a cabeça, o Senhor é o Senhor. E quando nós temos esse reconhecimento, irmãos, nós não temos outro lugar para ir, do que senão ir aos pés dele, e dizer, quanto a mim, eu sou sua serva. É esse o lugar que eu quero estar. Amém, irmãos? Esse é o alvo do Senhor nas nossas vidas. Conquistar o nosso coração de uma forma tal, irmãos, que ele seja verdadeiramente a cabeça. Nos levar a um lugar de tanta dependência do Senhor que nós nada sabemos por nós mesmos, em que Ele é aquele que sabe, e nós somos servos. Mas avançando um pouco mais, irmãos, e os discípulos? Qual foi a reação daqueles que caminhavam intimamente com Jesus e tinham ouvido da boca dele o que ia acontecer? Irmãos, o texto de João, olha que interessante, quando nós pegamos os 3 evangelhos, o texto de João fala que Judas se indignou e falou que deveria ser usado para os pobres, não porque ele se preocupava com os pobres, mas porque ele era ladrão. O texto de Marcos diz que alguns dos seus discípulos se indignaram. E o texto de Mateus diz que, vendo isso, os discípulos se indignaram. Então, que conclusão que nós podemos chegar? A atitude de todos os discípulos de Jesus foi ver aquela cena e simplesmente se indignar. E ter um raciocínio normal. O que foi o raciocínio de todos os discípulos? Mas alguém segura essa mulher. Alguém acode aqui, o que ela está fazendo? Ela está desperdiçando 1 litro de um perfume caríssimo. Irmãos, olha a atitude natural, humana, dos discípulos, irmãos. Para eles, não havia nenhuma razão para que aquela atitude de Maria pudesse ser benéfica, senão simplesmente um desperdício imenso de recursos. E os discípulos expressaram assim o motivo da sua indignação.
Podemos dizer que provavelmente o coração dos 11 era assim, diferente do coração de Judas. O que era a indignação deles? Este perfume poderia ter sido vendido por um preço alto e o dinheiro dado aos pobres. Quer dizer, eles achavam que aquele dinheiro podia ser usado para coisas práticas, para ajudar outras pessoas. Eles simplesmente viram na atitude de Maria, irmãos, uma oportunidade de ministério desperdiçada. Irmãos, quantas vezes nós temos essa atitude? Quantas vezes nós não sabemos avaliar as coisas na importância e na ótica com que Deus tem? Às vezes Deus está permitindo tempos na nossa vida, porque Ele quer alcançar tesouros eternos, Ele quer construir tesouros eternos dentro de nós. E a gente fala assim: Senhor, eu não sei por que o Senhor não muda essa situação. Senhor, mas o que é isso? E a gente fica naquela ótica humana, aquela ótica temporal, aquela ótica, irmão, sempre humana das situações. E sabe o que aconteceu com os discípulos, irmãos? Se eles se indignaram, eles ficaram com raiva de Maria. Porque Maria estava gastando uma coisa que era dela. Olha que patética a atitude dos discípulos. O perfume era dela. Foi ela que pegou aquele dinheiro, foi ela que comprou. E os discípulos se indignaram. E o que é pior, irmãos, eles se deram ao direito de ver aquela coisa totalmente estranha e se manifestaram rapidamente para expressar o que eles pensavam, o que eles estavam achando disso. Por quê? Porque a opinião deles era muito importante, o raciocínio deles é que importava. Antes mesmo de esperar o que Jesus ia falar daquilo. O mínimo que se poderia esperar deles é que eles ficassem parados lá e falassem: que coisa estranha. Mas vamos ver o que ele fala. Vamos ver o que ele pensa disso. Não, irmãos, eles agiram indignados com Maria, porque ela gastou uma coisa que era dela, e se apressaram a expressar suas opiniões sem se importar com o que Jesus pensava sobre aquilo. Eles agiram totalmente baseados em lógica humana, em raciocínios, e não tiveram nenhuma sensibilidade a esse momento. Isso fala conosco, meus irmãos? Irmãos, quantas vezes nós somos rápidos em julgar as coisas, em expressar as nossas opiniões do ponto de vista da nossa lógica humana, em emitir as nossas opiniões sobre as ações dos outros e sobre as ações do próprio Deus na nossa vida, baseados na nossa lógica, nos nossos interesses, no que nós entendemos que é certo. Irmãos, à medida que nós vamos caminhando com o Senhor, quantas vezes nós vivemos coisas na nossa vida que o Senhor permite que aconteçam, ou que as pessoas façam a nós, e que na hora nós não entendemos nada, porque nós somos limitados. Mas lá na frente, talvez depois de anos, se nós aplicamos o nosso coração a andar com o Senhor, nós chegamos a uma conclusão: tinha que ser dessa forma, não podia ser diferente. Sabe o que o Senhor quer nos ensinar, irmãos? A sermos pessoas que não valorizamos tanto a nossa opinião. Sua opinião é importante para você mesmo? Sim, é um fato, irmãos. Uma das coisas que mais revela isso é a internet. Como na internet, nos Instagram da vida, todo mundo quer dar sua opinião. E todo mundo, as pessoas têm tanta necessidade de expressar o que elas pensam, porque no Instagram elas têm coragem de expressar o que elas não têm coragem ao vivo. E nós não somos diferentes, irmãs. Até quem não tem Instagram, eu não tenho Instagram, mas eu sei que eu sou assim. A minha opinião é muito importante. Irmãos, o Senhor quer nos levar a um lugar de que eu me calo. Eu me
calo. O que eu penso não é tão importante. Já ouviram aquelas situações que acontece um BO no meio da família e todo mundo tem o que falar? Não é porque eu acho que devia fazer isso, mas porque eu acho que devia fazer, mas fulano é boba. Mas eu acho que... E aí, aquela falação, irmãos, só cria mais tumulto. Você já viveu isso na sua família? Eu já. Irmãos, o que a gente pensa não interessa tanto assim. Muitas vezes, nós vamos construir muito mais nos calando diante das coisas que estão acontecendo e nós não entendemos, seja na nossa vida, seja na vida dos nossos, e simplesmente nos calando e ouvindo. Senhor, que coisa estranha, que coisa difícil. Senhor, eu não estou entendendo nada. Senhor, parece que eu estou fazendo tudo certo, o trem só dá para trás. E acontece isso. Mas, Senhor, o que o Senhor pensa disso? O que o Senhor pensa? Porque, irmãos, quando nós nos aplicamos a isso, nós podemos ser surpreendidos pelo que o Senhor vai falar. Os discípulos foram surpreendidos? Sim. Eles foram profundamente confrontados na sua ótica humana, porque o que Jesus disse? Irmãos, olha que coisa linda que Jesus falou. Por que vocês estão perturbando essa mulher? Tipo assim, gente, larga ela. Dá para vocês perceberem o fervor que foi a reação dos discípulos? Teve reações de alguém segura ela. Porque Jesus falou, parem de perturbar ela, não perturbem ela. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Irmãos, vocês conseguem perceber a dimensão que vive um coração que ama o Senhor? Irmãos, essa cena, sabe o que nos leva? Aquele momento que os discípulos são igual criança, estava tudo lá, sabe? E tinha os dois adultos da história, vivendo aquele momento, irmãos, que foi de profundo valor para o coração de Jesus. Profundo, profundo, irmãos. Sabe por quê? Porque Jesus não parou aí com o que ele falou. Ele ainda acrescentou, eu digo para vocês, que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. O que ela fez tinha valor para Deus? Diferente, irmãos, de Pedro arrancando a espada para cortar a orelha do soldado para defender Jesus, achando que estava fazendo muita coisa. Diferente de tantas atitudes dos discípulos, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque a atitude de Maria, e com o valor que Jesus estava dando à atitude de Maria, ele estava dizendo o seguinte: todo o objetivo do Evangelho ter sido revelado a vocês é que a vida de vocês se derrame por mim. É nesse lugar que eu quero levar vocês. O objetivo do Evangelho não é simplesmente nos livrar do inferno, não é simplesmente nos libertar do pecado, mas é nos levar para Deus, numa relação de profundo amor, como servo, lá do Antigo Testamento, irmãos, que a lei fala que depois de tantos anos ele poderia ser livre, mas se ele amasse o seu Senhor, ele voluntariamente poderia se entregar e fazer um compromisso de servi-lo para o resto da sua vida. Irmãos, é isso que o Evangelho quer construir em nós.
O Evangelho quer construir em nós, irmãos, um coração que entende que Cristo nos libertou. Nós hoje somos livres. Mas Jesus veio aqui na terra estabelecer um reino que é completamente contrário a todos os valores desse mundo. E como eu estava dizendo na aula de quarta-feira aqui para Essenciais, agora que nós somos livres, agora que nós somos libertos, se nós quisermos seguir Jesus, nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. É isso que Ele espera de nós, irmãos. E quanto a Deus, o que nós podemos saber? Que Ele é tão maravilhoso, que Ele se mostra paciente todos os dias, passo a passo, irmãos, como um pai amoroso que pega na mão dos seus filhos, sabe, para conduzi-los para esse lugar. Irmãos, o Senhor tem paciência com a nossa vida. Assim como você tem paciência com aquele filho mais difícil um pouquinho, né? Os filhos todos são diferentes. E cada filho tem sua característica. E nós, como pais, nós temos paciência. Nós amamos. Nós temos paciência. Mas onde que o nosso coração se alegra? Nosso coração se alegra com o filho que responde. Nosso coração se alegra com o filho que responde. Nós temos paciência com o outro. Nós investimos no outro. Nós amamos o outro. Mas nós nos alegramos com aquele que responde. Mas nós podemos saber, irmãos, que o Senhor continua pacientemente nos ajudando, nos insistindo e nos levando ao lugar de amadurecimento, para que nós sejamos libertos de tantas coisas que nos prendem. Para entendermos, irmãos, em primeiro lugar, quem é Ele e qual é o objetivo do Evangelho na nossa vida, irmãos. O objetivo é nos levar a Ele, a uma relação de amor por Ele. E depois, irmãos, entendermos do que se trata o reino que Ele veio estabelecer, para nós vivermos segundo esses padrões. Amém, irmãos? Eu quero convidar os irmãos a ficarem de pé. E nos colocarmos em oração diante do Senhor, para respondermos a Ele com tantas questões que esse texto nos ensina. Eu quero que você feche os seus olhos agora e que você ore. Senhor, ganha todo o meu coração. Senhor, ganha todo o meu coração, para que a minha vida seja um nardo derramado aos seus pés. Para que eu olhe para a minha vida e veja que não tem lugar melhor para eu desperdiçar a minha vida, a não ser nos seus pés. Quando nós falamos de desperdiçar, irmãos, é que aos olhos do mundo pode ser um desperdício. Muitas coisas que nós fazemos. Mas que você seja alguém que tenha consciência que cristianismo não se trata de uma religião com rituais, com reuniões, mas que cristianismo é, acima de tudo, um relacionamento de amor. E esse é o convite do Senhor para a nossa vida. Fale com o Senhor agora. Peça que Ele realinhe o seu coração. Peça perdão ao Senhor quando você tem sido muito pragmático. Quando você tem tido uma ótica humana. Peça perdão por muitas vezes ter um relacionamento com Deus completamente autocentrado.
É hora de nós pedirmos perdão, Senhor, por tantas vezes sermos insensíveis ao seu coração, à vida da igreja. Por muitas vezes não termos desejo de dar ao Senhor. Dar. Fazer o que nós podemos. Pai, nessa manhã, nós te pedimos, Deus, que o Espírito do Senhor ganhe um pouco mais o nosso coração, Senhor. Alcance um pouco mais no nosso coração, no objetivo do Evangelho. Pai, nesse ato tão extraordinário de Maria, que nos mostra que o objetivo final do Evangelho é nos levar a esse relacionamento de amor, em que nós nos derramamos pelo Senhor e para o Senhor, e que tudo na nossa vida seja para a sua glória, Pai. Pai, faz isso no nosso coração. Pai, leva-nos a vivermos esse dia de domingo, diante do Senhor, procurando nos recordar dos detalhes que o Senhor trouxe para nós, tantos detalhes tão ricos que os evangelhos trazem para nós nessa passagem, e que o Senhor fale ao nosso coração.